Shalom, na paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Aqui é o Lindel Alves para responder mais uma pergunta. Dessa vez a pergunta é: quais razões filosóficas e bíblicas por que algumas pessoas morrem sem receber o socorro de Deus? Então a gente vai apresentar aqui algumas razões bíblicas e filosóficas. A gente não vai dar o assunto por encerrado, porque é uma resposta delongada que demanda tempo, mas eu acredito que as razões que eu vou apresentar aqui serão suficientes para fazer você refletir e analisar. Primeira razão, eu tenho uma razão do texto de Romanos capítulo 11, versículo 33, que assim está escrito na palavra do Senhor: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Então, olhando para esse texto, a Bíblia ela vai afirmar que Deus ele é soberano e que nem sempre revela o porquê de suas decisões. Algumas mortes, algumas tragédias ou ausências de livramentos fazem parte de um plano que ultrapassa nossa compreensão humana. Então, quando também a gente olha para outro texto, Romanos capítulo 5, versículo 12, e o texto de Gênesis, quando a gente vê essa realidade da queda e do pecado no mundo, a gente vê que o sofrimento e a morte, elas são consequências da queda da humanidade. Ainda que Deus seja amoroso, o mundo está sob os efeitos do pecado, e isso inclui injustiça, doenças, mortes, que nem sempre serão revertidas por milagres. Aí surge uma pergunta: Deus pode interferir? Sim, Deus pode interferir, mas nem sempre o faz. E isso, interessante disso, é que isso não o diminui o seu ser, isso não diminui a sua soberania, isso não diminui o seu amor, mas demonstra que vivemos num mundo quebrado, onde também o mal age. Então nós temos a primeira perspectiva da soberania de Deus, aonde Deus nem sempre revela o porquê de suas decisões, e algumas tragédias, algumas mortes, algumas ausências de livramento, como diz o texto, quão insondáveis são os seus juízos. Observe que o que Paulo está dizendo é que os juízos de Deus, os efeitos, as ações onde Deus vem com juízo são insondáveis. Ele não revela o porquê dessa decisão, mas muita tragédia, muita morte, muita ausência de livramento é justamente um juízo de Deus sendo derramado sobre aquela pessoa, sobre aquela nação. E isso a gente não consegue entender, mas Deus tem as suas razões e não deve satisfação para ninguém. Primeiro ponto. E segundo, é que Deus pode interferir, mas nem o faz, porque às vezes é um julgamento, é um juízo dele, mas também ele não faz isso porque ele quer demonstrar que nós vivemos em um mundo onde o mal está agindo. E também, outra razão que eu poderia apresentar aqui é que a dor não significa a ausência de Deus. Salmos 23, 4, olha que interessante. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Muitas vezes, Deus não livra da morte, mas sustenta dentro dela. Em vez de impedir a dor, em vez de impedir a morte, Deus caminha conosco na dor, Deus caminha conosco nela. E isso é evidente. Por exemplo, Estevão. Estevão foi apedrejado, mesmo cheio do Espírito Santo, conforme Atos capítulo 7, versículos 55 a 60. De uma perspectiva humana, o maior interessado em que Estevão, um homem cheio do Espírito Santo, continuasse vivo, pregando, realizando milagres, era Deus. Mas observe que Deus não quis interferir por alguma razão desconhecida, humanamente falando. Deus assim
caminhou e estava com Estevão, que ele disse: Senhor, recebe o meu espírito. Então, Deus nos sustenta, Deus estava sustentando Estevão dentro daquele sofrimento, dentro daquela morte. Outra resposta também seria que a eternidade é o foco final. João capítulo 11, versículo 25 e 26, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Então, na perspectiva bíblica, a morte ela não é o fim. Algumas pessoas não recebem o livramento terreno, mas recebem a salvação eterna, porque Deus muitas vezes permite a morte terrena, para que um propósito maior seja revelado. E esse propósito maior é a eternidade. Outra razão bíblica, ou diria filosófica, muito mais filosófica do que bíblica, é o livre-arbítrio humano. Porque Deus deu livre-arbítrio, Deus deu liberdade ao ser humano, e essa liberdade, ela inclui o poder de causar dor e sofrimento a outros. Muitos morrem sem socorro, porque outros escolhem o mal. Exemplo, as guerras, negligências, assassinatos. Então, Deus, ele respeita o livre-arbítrio, mesmo quando esse livre-arbítrio, essa liberdade resulta em tragédia. É uma escolha da pessoa. Ela escolheu isso. Mas as pessoas que estão sendo vítimas da guerra, elas não escolheram, ok? Mas a liberdade que o ser humano tem inclui o poder de causar dor e sofrimento a outros. Então alguém escolheu essa guerra. Alguém tem um motivo político, didático, doutrinário, enfim. Tem alguma razão para isso, escolheu isso, e isso vai trazer dor e sofrimento para outras pessoas, mesmo que ela não escolha. Então, uma criança que morre de fome, por exemplo, ela é resultado da injustiça humana e não da vontade de Deus. Então, às vezes, a pessoa ela não recebe um livramento, ela não recebe um escape. Por quê? Por justamente aquela morte, aquela tragédia, se não foi um juízo de Deus, se não foi uma vontade de Deus, às vezes não é vontade de Deus, porém, ela é vítima, é resultado de injustiça humana, da injustiça humana. As guerras, as fomes e etc. Então, o homem escolhe, comete injustiça, e essa injustiça vai acabar afetando, atingindo outras pessoas, tá? E Deus não é uma máquina de milagres. Quando a gente fala filosoficamente, se Deus intervisse em todas as situações, o mundo seria um teatro sem liberdade real. Então, milagres existem, mas são exceções que apontam para o reino de Deus. Então, milagres não é regra constante da existência. Porque se toda dor fosse evitada, perderíamos o senso da responsabilidade e a causa. Então, Deus não é máquina de milagres. Outra razão filosófica, já estou finalizando, é a experiência do sofrimento, ela produz virtudes. O sofrimento, mesmo aquele que leva à morte, pode ser o campo onde virtudes como fé, coragem, empatia e compaixão são mais claramente revelados. Então, filosoficamente, há valor pedagógico e moral em viver e morrer enfrentando o mal com fé. Tá bom? Então, quando a gente olha para alguns exemplos bíblicos, a gente percebe que a morte ela pode ser, para alguns, um socorro maior. Sob uma ótica filosófica cristã, a morte pode, paradoxalmente, ser um ato de misericórdia, livrando de sofrimentos futuros ainda maiores. Então Deus pode permitir a morte como fim para o sofrimento contínuo. Por exemplo, João Batista, que foi fiel a Deus, mas foi decapitado sem milagre algum. Tiago, irmão de João. Ora, Pedro acabara de ser libertado milagrosamente, mas Tiago, irmão de João, não. Tiago já foi morto. Olha que situações. Então, numa perspectiva humana, fica difícil a gente ter todas as respostas. Ora, por que é que Deus livrou Pedro e não livrou João? E não livrou Tiago, irmão de João, se ambos poderiam fazer a obra?
Nós não temos as razões, as respostas concretas, mas nós entendemos que a morte pode ser para alguns um socorro maior. Então, para Tiago, a morte foi um socorro maior. Para João Batista, Jesus na cruz, enfim. Então, nem tudo, meus queridos irmãos, será explicado nessa vida. Mas a Bíblia ensina que Deus é bom, justo, amoroso e fiel. Mesmo quando não entendemos as suas ações, suas omissões, entre aspas, o que vemos como falta de socorro pode ser, na eternidade, revelado como parte de um plano de graça e justiça muito maior. Então, Deus em Cristo abençoe. Segue o nosso canal para mais vídeos como esse.